Hi, how are you? Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos. E para nós iniciarmos, eu convido vocês a pegarem comigo aquele exercício que havia sido proposto como homework lá nas páginas 17 and 18 do nosso livro didático mesmo. O exercício proposto foi o exercício 4. E este exercício número 4, ele era um exercício de interpretação, né? Então, páginas 17 e 18, porque o texto iniciava na 17 e terminava na 18 com o exercício. O exercício proposto era este que está aparecendo aí, e ele dizia o seguinte: de acordo com o texto, Frankenstein, né? Se vocês realmente realizaram a análise do texto, se vocês olharam ali com calma, procuraram cognatos no texto, que foi uma informação até interessante, tem uma palavra que, se você encontrar uma palavra cognata no texto, ela já traz a resposta correta. Tenho certeza que vocês conseguiram responder. Não era um exercício difícil, tá? Então aqui eu não vou fazer a leitura do texto, mas eu consigo indicar para vocês onde que vocês localizavam essa informação. O texto, ele tem apenas 3 parágrafos, né? 2 parágrafos que se iniciam lá na página 17. Professor Robert Park. Depois, The Professor is Right. E na página 18, Frankenstein. Então ali, ó, nós temos o nome do personagem, que inclusive está perguntando aqui, mas não necessariamente traria a resposta. Mas se vocês seguirem até o ponto inicial ali do 3º parágrafo, Frankenstein had even madder movie contemporaries. Então, o Frankenstein teve até contemporâneos piores, né, do que ele, né, em filmes contemporâneos. Seria assim: o Frankenstein teve até filmes contemporâneos piores. Então, neste caso, se a gente buscasse ali a associação com o cognato contemporaries, a gente conseguiria fazer uma associação aqui com contemporâneos, né? E esse madder, né, no sentido de pior, mas trazendo assim para um sentido de louco, né? Contemporâneos, filmes loucos contemporâneos, a gente chegava à conclusão aqui do nosso exercício, que seria a letra B, né? Porque fala ali que no cinema ele teve personagens mais loucos, né? Ali destaca os filmes contemporâneos e tudo mais. Porque se nós analisarmos as outras alternativas, elas não vão se encaixar. E tem também o fato de que é uma questão de vestibular, né? Então nós também temos ali a alternativa já respondida, pronta no caso, né? Não há muita opção discursiva, por exemplo, onde a gente conseguiria acrescentar ideias ou fazer associações. Tá? Então está ali no início da página 18, lá no finalzinho do último parágrafo, a resposta para essa alternativa, que é a letra B. Teve no cinema contemporâneos até mais loucos do que ele. Depois disso daqui, depois desta correção, eu convido vocês a pegarem comigo lá no material de vocês, na página 11, porque nós vamos dar sequência, então, e vamos falar um pouquinho de gramática agora. Nós havíamos estudado no material anterior o Present Perfect. Eu acredito que eu cheguei a comentar com vocês em algum momento que geralmente aquele Present Perfect ele é chamado de Present Perfect 1, e aqui nós temos o Present Perfect 2. A diferença, ela é bem simples. No Present Perfect 2,
nós acrescentamos algumas palavrinhas a mais nas frases. Porém, a regra é a mesma. É um tempo verbal que não apresenta marca de tempo, então você não sabe quando acabou, se ainda está em progresso. Então é algo que pode ter começado no passado e que ainda não chegou ao fim, como pode ser algo que começou no passado e já acabou em algum momento. Se vocês estão lembrados, nós usamos os verbos auxiliares have e has, igual está sendo colocado aí, ó. Terceira pessoa a gente usa o has, nas demais pessoas do discurso nós usamos o have. Os verbos principais, usamos os verbos regulares, que é quando a gente coloca de, ed ou ied, e usamos os verbos irregulares. Esses verbos irregulares é aqueles que nós encontramos na lista de verbos. E nós encontramos eles na terceira coluna da lista de verbos. Tá? Então, tudo isso daqui nós já aprendemos lá atrás, quando eu havia explicado para vocês o Present Perfect One. Aqui, como eu disse então, quando nós vamos trabalhar com Present Perfect Two, nós vamos fazer uso de algumas palavrinhas a mais. E daí vocês podem perguntar, tá, mas que palavrinhas são essas? São algumas expressões que indicam algum destes contextos que estão aparecendo para vocês aí e que eu acabei enumerando, né, para fazer a separação. Quando a gente vai falar de algo que aconteceu, tá? Então, por exemplo, a gente usa ali a palavra since. Quando nós vamos mencionar o período de uma determinada ação, de um determinado fato, nós usamos o for. Quando eu quero saber de experiências de vida da pessoa, né? Se a pessoa já teve aquela experiência, já fez aquilo, já trabalhou com aquilo, ever ou before. E quando eu vou falar de experiências recentes, de fatos recentes, que neste caso eu uso ou o yet ou o already, tá? Basicamente, vamos ver o sentido deles, né? Since significa desde. Então, por exemplo, eu moro em Curitiba desde 2008. Então, indica o ponto inicial, a origem, quando algo aconteceu. A duração da ação é o for, é o por. Por exemplo, eu trabalho nesta empresa... eu trabalhei nesta empresa por 4 anos. Então aí eu estou delimitando o período em que eu trabalhei naquele local. As experiências de vida, o ever é o já. Quando eu pergunto assim, você já foi para o exterior? Então eu não quero saber se a pessoa foi agora, se ela está indo. Se em algum momento da vida dela, ela teve aquela experiência. E o before significa antes, nesse sentido também. Você já viajou para o exterior antes, né? Você viajou para o exterior antes, né? Você já teve esta experiência. E a última que aparece aqui, que como até coloquei ali, as experiências recentes, elas estão relacionadas, como o próprio nome já diz, a algo recente. Então, por exemplo, o yet, ele pode significar já ou ainda. Por exemplo, se você coloca ele em uma pergunta e você coloca ele no fim da pergunta, ele significa já. Então, por exemplo, eles já chegaram? Então, significa já. Se você colocar ele numa frase negativa, ele significa ainda. Tá? Então ele é usado ou na pergunta ou na negativa. E o already que está aparecendo aí, ele é utilizado em frases afirmativas. E ele significa já, no sentido de acabar de acontecer, de algo, né, ter acontecido próximo àquele momento em que você está falando. Então é por isso que os dois são utilizados para experiências recentes.
ok? Então, digamos a principal diferença do Present Perfect 1 para o Present Perfect 2 é essa que eu acabei de dizer. No to, nós fazemos o uso destas expressões para indicar estes casos que eu destaquei para vocês aí. Dando sequência, lá na página 11 de vocês, nós temos algumas frases ali, ó, que trazem, né, para nós analisarmos e trabalharmos esse tempo verbal. Olha lá no primeiro quadrinho. Meryl Streep has been an actress since 1971. Meryl Streep has been an actress for over 40 years. Então, olha lá. A Meryl Streep é uma atriz desde 1971. Então, eu usei o since, porque eu estou querendo saber a origem. Meryl Streep é uma atriz a mais, né, por mais de 40 anos. Então, aqui eu estou indicando o período, né, a duração, mais de 40 anos. Na segunda parte, ali no meio, o que nós temos? Have you ever seen Gone with the Wind? Yes, I have. No, I haven't. Então, quando a gente tem uma pergunta, o que a gente faz? Nós usamos o ever no começo das perguntas, depois do sujeito. Olha lá, o verbo auxiliar ele vai lá no comecinho. Have you ever? E aí a gente coloca o verbo principal. Have you ever seen Gone with the Wind? Você já viu e o vento levou? Então, se você já viu, yes, I have. Se você não viu, no, I haven't. Mas, se eu quiser colocar o before, que tem o mesmo sentido do ever, o before é usado no final da frase. Daí, como que fica? Have you heard that Meryl Streep's acceptance speech before? Você já ouviu aquele discurso de agradecimento da Meryl Streep antes? Então, qual que é a diferença? Se eu usar o ever, ele vem depois do sujeito e antes do verbo. Se eu usar o before, ele vai no final. E mesma coisa, se eu for responder a esta pergunta, Have you heard that Meryl Streep's acceptance speech before? Yes, I have. No, I haven't. Então, neste caso, nós podemos fazer as respostas curtas. Na última coluna lá, nós temos mais dois usos, ó, do yet e do already. Have you bought the tickets yet? Se eu colocar o yet ali na pergunta, ele significa já. Então, olha o que essa frase disse. Você já comprou os tickets, né, os ingressos, os bilhetes? I haven't bought the tickets yet. Olha ali, é uma frase negativa, como eu disse para vocês. Então, eu não comprei os ingressos ainda. Então, na negativa, o sentido de yet, ainda. But I have already bought popcorn and soda. Mas eu já comprei pipoca e refrigerante. Então, na frase afirmativa, nós usamos already. Na interrogativa, yet. E se for negativa, o yet significa ainda. Ok? Não é difícil, mas exige ali um pouquinho, né, de atenção com relação ao uso. Tudo bem? Dando sequência, nós temos agora lá na página 12, na page 12, e na verdade vai até a página 13, onde página 11 e 12, né, porque começou com estas frases aqui, então é por isso que é 11 e 12, o exercício 1. Olha lá o que diz a primeira pergunta. Which of the words in bold are used to talk about recent experiences? Quais das palavras em negrito
são usadas para falar de experiências recentes. Lembra lá que eu até coloquei aqui, pessoal? Se vocês quiserem, vocês podem voltar até aqui nos slides para a gente analisar. Quais que são usadas para experiências recentes? Yet e already. Então, vocês podem colocar ali na letter A, tá bom? Na letter B, na letra B, pergunta assim. Which of the words in bold are used to talk about events that started in the past and continue up to the present? Quais das palavras em negrito são usadas para falar de eventos que começaram no passado e que ainda continuam no presente? Então, é algo que começou no passado e que ainda continua no presente. É a número 1 e a número 2. Pode ser o since, né, que marca lá quando, desde quando, e o for, que fala o período, né, a duração de um determinado evento. Então, é since, que é a do número 1 aqui, ó, e a do número 2, for. Próximo é se. Which of the words in bold are used to talk about life experiences? Quais das palavras em negrito são usadas para falar de experiências de vida? Né? Então, as experiências de vida, como a gente viu, o número 3. Ever e o before. Quando eu quero saber se a pessoa já fez determinada ação em algum momento da vida. Ok, pessoal? Então, completem ali essas 3 perguntinhas da página 12, porque daí agora nós vamos fazer o exercício número 2. O exercício número 2, como eu já expliquei lá atrás, aqui eu já coloquei para vocês, né? Porque senão a gente teria que colocar novamente aqui. Então eu já coloquei, vocês anotam, mas é a mesma regrinha que eu expliquei lá atrás. Olha lá, na letra A. Since is used when one wants to mention the point when an event started in the past. Então, o since é usado quando alguém quer mencionar o ponto quando um evento começou no passado. And for is used when one wants to mention the length of time for an ongoing state or action. E o for, ele é usado quando alguém quer mencionar a duração do tempo ou, de uma ação ou de um estado em andamento, tá? Tudo que a gente viu lá. Since é quando começou. For é o período de tempo. O próximo, letra B. Ever and before mean at any time earlier than now, during one's life. Então, o ever e o before significam em algum momento antes do que agora na vida de alguém. There is a difference, however. No entanto, tem uma diferença. Ever is used in mid position, before the main verb, while before is used at the end of a sentence. Então, o ever é usado numa posição central, antes do verbo principal, enquanto o before é usado no final da sentença. E as duas últimas, yet is used at the end of a negative statement and questions. O yet é usado no final de frases negativas e de perguntas. E o already é geralmente usado em sentenças afirmativas e numa posição central, antes do verbo principal. Certo, pessoal? Então, esse exercício apenas para completar, certo? Tudo isso aqui eu já expliquei, a gente viu lá atrás. Antes de nós fazermos o 4, o exercício 3 aqui, eu quero que vocês façam como um homework, tá? Eu passei na listinha, né? Mas eu já adianto aqui, ó, que eu quero que vocês façam como um homework. Vocês vão completar com since ou com for, de acordo com as expressões que apareceram aqui. É bem facinho. Aí a gente corrige depois. O exercício 4 que apareceu ali, vocês têm que responder aquelas perguntas de acordo com vocês.
Lembra que nós vimos lá, quando você concorda com a pergunta, yes, I have. Se você não concorda com a pergunta, no, I haven't. Então, olha lá, vocês vão escolher as respostas. Aqui eu coloquei as sugestões. Have you studied the present perfect before? Você já estudou o present perfect antes? Se você estudou, yes, I have. Se você não estudou, no, I haven't. Have you ever seen a movie you didn't like? Você já assistiu a um filme que você não gostou? Yes, I have. Ou no, I haven't. C. Have you ever cried while watching a movie? Você já chorou enquanto assistia a um filme? Yes, I have. No, I haven't. Depois a letra D. A letra D mudou um pouquinho. Ó. Are you a movie lover? Então aqui é um outro tempo verbal. Ó. Você é um amante de filmes? Se você é, você vai dizer yes, I am. Aqui eu não coloquei na negativa, porque eu acredito que todo mundo goste, né? Mas se for na negativa, vai ser no, I am not. E olha a pergunta da frente. Caso você seja, if so, how long have you been a movie lover? Se você é, há quanto tempo você é um amante de filmes? Então, I have been a movie lover since, desde, ou então for, por, e daí você indica o período de tempo. Desde 2010, por exemplo. Since 2010. Por 4 anos. For 4 years. Então aí vocês vão optar. E na verdade eu coloquei aqui embaixo sim, ó, caso vocês queiram fazer a forma negativa, só vai ficar no, I'm not. Na letra E, have you answered question D yet? Você já respondeu a questão D? A frase D? Se você já respondeu, yes, I have. Ou então, se você deixou ela não respondeu, no, I haven't. Ok, pessoal? Agora, nós temos ali o exercício número 5. O exercício número 5, ele pede para nós montarmos as perguntas. Então, eu acabei colocando até aqui para vocês as perguntas, porque fica mais fácil do que eu ficar falando, tá? Então, a gente tem que montar uma pergunta que combine com a resposta. Na letra A. No, I haven't seen that movie yet. Não, eu não vi aquele filme ainda. Então, como que vai ficar a pergunta? Have you seen that movie yet? Você já viu aquele filme? Então, o yet vai no finalzinho da pergunta. Na letter B, a letra B diz assim. I've put my books away because I've already finished my work. Então, eu guardei meus livros porque eu já terminei o meu trabalho. Então, por que você guardou os livros? Why have you put your books away? Why have you put your books away? Então, why, que significa por quê. O have vem antes do sujeito porque é uma pergunta, tá? Na letra C, no. I've never met a famous actor. Não, eu nunca encontrei um ator famoso. Então, a minha pergunta vai ser o quê? Você já encontrou um ator famoso? Então, aqui eu posso pôr o quê? Have you ever met a famous actor? Você já encontrou um ator famoso? Então, fica lá, have you, porque é a pergunta, e o ever no meio da frase ali. Antes do verbo principal. E na letra D, she has been a movie director for 80 years. Ela é uma diretora de cinema há 8 anos. Então, há quanto tempo ela é uma diretora de cinema? How long? Toda vez que a gente quer perguntar há quanto tempo, ou a duração de uma ação, a gente usa how long. How long has she been a movie director? Então, novamente, o has vem antes do she, porque eu estou fazendo uma pergunta.
Então, se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo aí, para vocês terminarem de anotar, fique à vontade, pessoal. Aí, lá na página 13, nós temos o exercício 6. Se vocês quiserem fazer uma pausa e tentarem resolver o exercício, aí depois a gente faz a correção. Tudo bem? Olha lá o que disse. What is true about the movie poster? O que é verdade sobre este pôster, este cartaz do filme? É um cartaz do Titanic, né? Que nós falamos Titanic, mas Titanic. Titanic is an action film. Ele é um filme de ação. The director of Titanic hasn't made other movies before. O diretor do Titanic não fez outros filmes antes. The director of Titanic has made other movies before. O diretor do Titanic fez outros filmes antes. The director of Titanic has just made Aliens. O diretor do Titanic apenas fez Aliens. The director of Titanic is not very experienced. O diretor do Titanic não é muito experiente. Analisando o cartaz, o que vocês acham aí que é verdadeiro? Se vocês observarem a primeira linha que está lá em cima da cabeça dos personagens, vocês já localizam a resposta correta. Porque o que disse lá? Do mesmo diretor de Aliens, T2 and True Lies. Então, do mesmo diretor de Aliens, T2 e True Lies, que eu não sei como que seria a tradução, a versão para o português. Seriam mentiras verdadeiras? Alguma coisa relacionada a isso. Com certeza vocês sabem, né? Deve ter a versão, mas eu não conheço. Então, a partir desta informação, nós vimos que o diretor ele já fez outros filmes antes. Então, a alternativa correta, alternativa C. Letra C. Ok, pessoal? Bem, então é isso. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!